tudo bem com vocês? Bom, é um prazer imenso estar aqui, voltando com nossa série de podcasts. Hoje tem um assunto extremamente importante, hemorragia periparto, do ponto de vista geral, com foco em coagulopatia. E quem que eu chamei para vir falar com a gente desse assunto tão importante? Doutora Fernanda Cristina Paz, é uma médica anestesiologista com uma grande experiência nesse campo da obstetrícia, principalmente focado em coagulopatia. Fernanda, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado. E prazer muito grande nosso ter você aqui com a gente. Obrigada, Tomás. Obrigada a todo o pessoal da UFM por essa oportunidade de estar aqui, falar desse assunto tão importante, né, que tem muita repercussão na prática clínica, né, ainda na vida das nossas pacientes. E quanto mais a gente fala, quanto mais a gente debate sobre o tema, a gente consegue convencer as pessoas da importância disso e com certeza ter aí desfecho melhor para as nossas pacientes. Então, só tenho a agradecer por esse bate-papo aqui, entre amigos, né, Tomás? Ah, com certeza. Um bate-papo muito legal, muito bom. Fernanda, antes da gente começar, quem é doutora Fernanda Paz, né? A questão da anestesiologia, principalmente o que fez você entrar nessa área de anestesiologia focado no campo da obstetrícia? Bom, a anestesia sempre foi uma paixão, né? Desde o dia que eu descobri o que era anestesia, eu sabia que era isso que eu queria fazer. E quando a gente começa a rodar os estágios, teve o estágio de anestesia em obstetrícia lá na Santa Casa, eu fiz meu estágio, minha residência lá na Santa Casa, e eu já me encantei pela anestesia obstétrica. E aí, quando você tem a oportunidade de trabalhar no centro de referência, em que você consegue fazer o melhor pela sua paciente, como tem que ser feito, aí pronto, é a paixão eterna, né? A gente realmente consegue fazer um bom atendimento, fazer o melhor pela paciente, e aí fica tudo muito mais fácil da gente trabalhar. Então, desde que eu tive esse privilégio de trabalhar numa instituição focada, né, na melhor qualidade, no melhor resultado para a paciente, eu fiquei na anestesia obstétrica e eu gosto bastante. É realmente fascinante, né? É fascinante. Eu sou muito encantada. Eu acompanho bem o teu trabalho, né? Não só do ponto de vista do dia a dia, mas teu trabalho junto à sociedade de anestesiologia, essa questão da divulgação, né? De levar adiante a questão da informação. Então, realmente, parabéns aí pelo teu trabalho. Obrigada. Isso é muito importante. Isso é um outro foco da instituição, né? A gente tem essa questão do ensino, né? Tem um centro de simulação em que a gente treina não só as nossas equipes, mas também pessoas de fora que querem aprender com a gente, né? Na Sociedade de Anestesiologia também, que é uma grande instituição de ensino, né? E tudo aquilo que a gente vai aprendendo, né? A gente estuda, põe em prática, aprende. Aquilo pouco que a gente sabe, a gente tem que compartilhar. Então, realmente é um prazer enorme fazer todo esse trabalho e desenvolver isso ao longo desses anos. Sem dúvida, e não é pouco, viu? E, Fernanda, me diz uma coisa, você tem toda a tua história, né, dentro da obstetrícia, e você já tem um tempo que trabalha com terapia intensiva também, né? Como é que isso funciona no teu dia a dia, né? Eu tenho a impressão que o trabalho com a terapia intensiva te ajuda muito, né, dentro da anestesia obstétrica. Como é que você vive com isso? Com certeza. Bom, durante a residência eu trabalhava na terapia intensiva do Hospital Moimirim, né, que foi uma grande escola, um hospital fantástico. E depois que eu terminei a residência, acabou que eu fui me desligando, né, porque era um local um pouco mais longe para ir durante a semana, mas a pandemia me trouxe a terapia intensiva de volta, né? O pessoal da UTI do Hospital Samaritano me convidou para trabalhar, entre amigos também, foi muito bacana, e eu fui ficando, e realmente faz muita diferença, né? Principalmente quando a gente tem essas pacientes com sangramento maciço, sangramento muito importante, né? O olhar do intensivista, né, da questão do manejo da hemodinâmica, de microcirculação, agrega muito na minha prática como anestesiologista. Então, em países, né, da Europa que as especialidades são juntas, não existem elas separadas, mas eu ter voltado para a terapia intensiva no meio da minha trajetória profissional realmente fez com que a minha prática dentro da anestesiologia melhorasse com certeza. Então, tudo se complementando e tudo fluindo. Coisa boa, coisa boa. Assunto extremamente importante, né? A gente falar de hemorragia periparto. Quando a gente fala na Organização Mundial de Saúde, uma das principais diretrizes é reduzir morte materna por sangramento, né? Como é que você vê hoje o Brasil nesse contexto em termos de prevenção de morte materna associada a sangramento?
Eu acho que já faz um bom tempo, né, como os números ainda são altos, não só no Brasil, mas no mundo todo, principalmente em países subdesenvolvidos, né, e tem um olhar muito diferenciado. As pessoas entenderam que o problema existe e estão se esforçando muito para melhorar. Mas tanto não é fácil que a própria OMS publicou um roadmap lá para reduzir a mortalidade materna. E eles colocam, parece uma coisa que você fala, vamos reduzir amanhã, né? Eles colocam para que a gente faça isso, um projeto de 2023 a 2030. Então veja você o quanto até a OMS reconhece que é desafiador fazer isso. Tá? Então mudar a atitude, mudar as condutas, reestruturar os serviços realmente é bastante desafiador. Mas eu enxergo que as instituições públicas e privadas estão com um olhar muito atento e com muito esforço para reduzir isso. Né? Nós estamos falando de pacientes jovens, pacientes no melhor momento da sua vida, né, que é a maternidade, experienciar a maternidade, e a gente... Além de reduzir a mortalidade, saúde, né? Isso é muito, né, bacana. A gente está falando de um momento saudável, um momento fisiológico da vida, né? E além da gente reduzir a mortalidade, a gente quer reduzir a morbidade. A gente não quer que essa paciente saia de uma hemorragia ou de um parto com alguma sequela, né? Então a gente tem visto realmente esses esforços todos, mas eu ainda vejo que a gente tem um caminho muito longo para percorrer. Sem dúvida. Indo de encontro ao que você está falando, em 2015, né, James Zibster, né, ele traz o conceito de Patient Blood Management, né, o gerenciamento do sangue do paciente. Isso desde a Austrália, né, se expandindo para vários países na Europa. Hoje a gente tem uma série de várias sociedades, né, comunidades médicas trabalhando em prol do desenvolvimento desse conceito de PBM. A Organização Mundial de Saúde traz a importância da implementação em diferentes cenários clínicos, inclusive na obstetrícia. Queria que você falasse como é que você avalia a obstetrícia hoje, né, daqui para frente, dentro do contexto de PBM. Costumo falar, Tomás, que PBM na obstetrícia cai que nem uma luva. Porque assim, eu não sei quando que eu vou sofrer um trauma, então eu não me preparo para sofrer um trauma. Eu não sei quando eu vou passar por uma cirurgia cardíaca ou quando às vezes precisa, a questão de 1 a 2 semanas para uma revascularização. Mas na obstetrícia, a gente está falando de um preparo da paciente de 40 semanas. Então, eu tenho 40 semanas para aplicar os conceitos do PBM nessa paciente. Então, eu costumo falar que assim, a gente é muito privilegiado, né, por ter esse tempo todo, né, de aplicar o primeiro pilar, preparar essa paciente, repor ferro, cuidar da anemia, né, estratificar o risco dessa paciente quanto ao risco de sangramento, né. Se eu sei que eu tenho uma paciente com acretismo placentário, eu não vou resolver essa paciente em qualquer instituição. Eu vou resolver numa instituição que tem um banco de sangue que me entrega sangue rápido, eu vou resolver essa paciente com uma equipe que está mais habituada com esse tipo de patologia, né? Então a gente tem 40 semanas para preparar. A gente é muito sortudo quando a gente fala de PBM e obstetrícia, diferente de outras áreas, sem querer puxar a sardinha pro meu lado. Mas a gente tem muito tempo para cuidar dessa paciente. Então quando eu pego uma paciente, eu vejo assim, puxa, a paciente chegou um HB de 9, 10 para mim, na hora do parto, eu falo, peraí, não deu tempo, 40 semanas, ou a paciente não respondeu, o que aconteceu aqui? Entendeu? Então, assim, tem que realmente trazer esses conceitos do PBM para obstetrícia, a gente tem tempo para fazer isso, tem muito benefício, né? E quando a gente fala, por exemplo, de segundo pilar em obstetrícia, aí a gente sai perdendo. Porque a maioria das nossas cirurgias ou é cesariana, né, que é uma via aberta, ou eu estou falando de um parto vaginal que descola a placenta e eu estou falando de uma grande área de sangramento ali. Né? Então, aí a gente sai perdendo, porque a redução do sangramento é um pouco mais difícil. Diferente, por exemplo, que você vai fazer uma cirurgia vascular. Antes você fazia tudo aberto, hoje você pode fazer por hemodinâmica, minimamente invasiva, né? Quando fiz residência, cirurgia de próstata aberta, transfundia todo mundo. Hoje você faz próstata com robótica, sangra o quê? 20 ml o paciente, mãos habilidosas, né? Então, assim, a gente realmente tem que aplicar os conceitos do PBM, a gente tem 40 semanas para cuidar dessa paciente, para preparar, para trazer ela para um lugar adequado. É o caminho, definitivamente é o caminho. Sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala, né, risco de complicações hemorrágicas no período periparto. E é uma preocupação, claro, né, de toda a família, todo paciente. Existe como a gente identificar a gestante que apresenta maior risco, uma complicação hemorrágica ou não, ou isso é o caso? Existe como ter um preparo dessa identificação? Toda paciente que entra, né, na maternidade, ela é classificada como risco habitual,
médio risco para sangramento ou alto risco para sangramento. E aí a gente tem as patologias, tá? Então, paciente com acretismo placentário, pré-eclâmpsia com sinal de gravidade, que eu precisei fazer sulfato de magnésio, pacientes que já tiveram sangramento em gestações anteriores importantes, eu classifico como alto risco. Médio risco são pacientes com mioma, com polidrâmino, né? E aí a gente vai classificando de acordo com... Tem uma tabela enorme, tá? Mas a gente classifica e a partir daí a gente prepara essa paciente, um preparo proporcional ao risco de sangrar. Só que sabe o que é mais interessante, Tomás? 60%, e tem literatura que fala 80% das pacientes que sangram, elas estão no risco habitual. E observe você que muita literatura fala baixo risco. Lá na nossa instituição a gente mudou para risco habitual. Por quê? Porque toda paciente tem risco de sangrar. Quando eu falo de gestante, ela tem risco de sangrar. Então, a maioria das pacientes que sangram mais do que 1 litro, que é a definição de hemorragia pós-parto hoje em dia, tá? Ela tá naquele risco que eu não esperava que a paciente sangrasse. É aquela que vira correria, é aquela que eu não tenho uma tipagem, uma reserva de bolsa de sangue caso eu precise utilizar, né? Então, a gente tem que estar sempre atento para todas as pacientes, tá? Mas tem essa classificação e, de acordo com a classificação, a gente faz o preparo para os pacientes. Perfeito. Então, assim, a gente falando relacionado à hemorragia periparto, né? A gente falando de cuidado, pensando sempre cirurgia segura ou procedimento seguro, porque não necessariamente vai ser uma cirurgia, né? O parto pode ser vaginal, pode ser por cesárea, enfim, mas pensando num procedimento mais seguro possível, né? E quando a gente fala de PBM, né? Você falou do segundo pilar, que é o manejo da coagulopatia, minimizar perdas sanguíneas. Existe o primeiro pilar, que é a identificação da anemia, né? E tratar a anemia adequadamente. Como é que você vê a oportunidade no contexto, pensando dentro do teu dia a dia, né? Como é que você atua nessa questão de tentar chegar nesse paciente o mais precoce possível para identificar se esse paciente tem anemia ou não e como você maneja isso? Como a gente é anestesista, a gente está lá dentro do hospital, né? Então a gente não tem acesso aos pacientes no ambulatório, né? Mas com esses conceitos do PBM, a gente tem conversado muito com os obstetras e eles têm tido sim esse olhar diferenciado no ambulatório durante as consultas de pré-natal, né? É uma paciente que visita o pré-natalista pelo menos uma vez por mês, tá? E a partir do momento que ele faz o diagnóstico, isso é logo no começo da gestação, pode ter a possibilidade de reposição de ferro oral, né? E vai acompanhando essa paciente, porque a principal causa de anemia na grávida, na gestante, né? E na puérpera também, é por deficiência de ferro. É muito raro a gente ter outras causas, né? Mas são pacientes, às vezes, que já têm uma doença renal crônica ou que tem alguma outra patologia associada. A principal causa é deficiência de ferro, né? Então, esse pré-natalista, esse obstetra que está acompanhando a paciente, ele acaba fazendo essa identificação e repondo esse ferro para que essa paciente chegue no momento do parto com uma hemoglobina de pelo menos 11. A definição de anemia na gestante é um pouquinho diferente da não gestante, né? Na mulher é 12, na gestante, por conta das alterações fisiológicas da gestação, né? Que a gente tem um estado de hipervolemia, aumento do volume sanguíneo, a gente tem uma anemia, uma hemoglobina de 11. Só que a gente sabe que pelo PBM, pacientes que têm grandes cirurgias de grande porte e eventualmente uma cesariana pode acabar virando uma cirurgia que a gente fala de grande porte por conta do sangramento. Se a gente chega com HB de 13, a gente tem muito mais reserva e muito menos chance dessa paciente receber hemoconcentrados, né, derivados do sangue aí ao longo da sua cirurgia. Então, a gente fala 11, mas a gente não quer só 11, a gente quer realmente que essa paciente venha com uma reserva um pouco maior. E aí, para isso, a gente realmente conta com os nossos colegas obstetras que estão nos ambulatórios fazendo pré-natal, né? Dentro do hospital, da instituição, às vezes a paciente interna por restrição de aquecimento, para acompanhar uma pré-eclâmpsia, alguma coisa. Essas pacientes que estão dentro da instituição, fica mais fácil da gente fazer essa triagem. Ela já entra e já é feita a triagem, né? Mas a paciente que não está internada, que está no consultório, é com os colegas obstetras que a gente precisa contar para fechar esse ciclo aí do Patient Blood Management. Perfeito. Por isso que é tão importante dentro do conceito de Patient Blood Management essa questão multidisciplinar e multiprofissional, né? Medidas clínicas e cirúrgicas, né? Sim. Você tem que envolver o cirurgião, trazer ele para dentro do contexto, né? E eu acho fundamental isso que você está falando da questão do manejo da anemia, porque a gente sabe, na literatura mostra, né, que a presença de anemia, né, um paciente que vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, um procedimento invasivo, né, que apresenta anemia, né, ele vai ter, teoricamente,
uma pior morbidade, pior mortalidade, inclusive uma maior predisposição à transfusão de sangue e componentes, né? Então, imagina uma gestante, está lidando com um quadro saudável, pensar em transfundir essa gestante, né? Então, ainda dentro desse contexto que eu gosto muito, né, de cirurgia ou de procedimento seguro, como é que a gente sabe que em relação a antitrombóticos, né, antiagregantes plaquetários, anticoagulantes, no contexto da obstetrícia é um pouco diferente. Como é que você avalia os pacientes que têm SAF, né, síndrome de corpo antifosfolipídio, enfim, que tem alguma doença protrombótica ou que tem algum risco de complicações trombóticas durante a gestação, que utilizam, por exemplo, aspirina, enoxaparina? Como que você avalia esses pacientes e como você consegue traduzir, através de exames laboratoriais, enfim, maior segurança para essa paciente em termos de complicações hemorrágicas? Bom, hoje em dia a gente até brinca, né? Fala que eu tenho mais medo da trombose do que do sangramento. Fala que o sangramento em algum momento eu vou resolver. Mas a trombose eu não sei se eu vou resolver. Então a gente realmente tem esse olhar muito diferenciado. Hoje nós temos muitas pacientes com patologias, né? Era para ser uma coisa saudável, mas a gente tem tido pacientes com idades mais avançadas tendo filhos. A gente tem tido muitos casos de fertilização in vitro e começa a agregar, né, situações que são riscos para a trombose, tá? E realmente a gente tem visto as pacientes com um uso maior do ácido acetilsalicílico ou de enoxaparina, exatamente para isso, porque às vezes, por conta de uma SAF, de uma trombofilia, é o que faz com que essa paciente consiga levar a sua gestação adiante, tá? E aí, Tomás, eu como anestesista, eu tenho dois olhares, né, em relação ao uso de anticoagulante e antiagregante. Um que é, no momento da minha anestesia, eu tenho que fazer um bloqueio de neuroeixo. Eu falo, tenho o quê? Entre aspas, claro, mas assim, é a melhor anestesia para paciente que vai ter um parto. Seja vaginal, em que eu faço analgesia de parto, ou seja, uma cesariana, que eu faço uma raquianestesia. É a mais segura, é a mais eficaz, é a melhor para todo mundo, tá? O outro contexto eu preciso avaliar se essa paciente tem risco de sangrar ou não. Tá? Então, hoje em dia, o que os guidelines falam para mim, principalmente em relação ao bloqueio de neuroeixo, que é uma dúvida muito comum do anestesista? Nível de plaqueta, número de plaquetas, tá? E a gente utiliza o INR. Né? Eu não tenho trabalhos falando assim, olha, se eu fizer uma tromboelastometria, se eu fizer o Verify Now, se eu fizer uma avaliação da coagulação de uma forma diferenciada, né, e eu tenho a certeza que eu posso fazer um bloqueio de neuroeixo com essa paciente, por exemplo, com, sei lá, 20 mil plaquetas, mas as 20 mil estão funcionando e o fibrinogênio está dando conta, né? E eu vou lá fazer esse bloqueio. Eu não tenho trabalhos disso. Isso é uma coisa que a gente precisa, né? Porque realmente, né? Eu gosto muito, sou muito fã daquele caso que você e o Felício publicaram, né? Que é uma paciente oncológica que precisava fazer uma broncoscopia com 1000 plaquetas, e a hora que vocês fazem a avaliação da coagulação de forma utilizando o Rotem, vocês veem que ela tem um coágulo firme e forte, ninguém fez plaqueta para fazer a broncoscopia, né? Então veja você, se eu consigo transpor situações como essa, né, para obstetrícia, se eu consigo avaliar essa coagulação de uma outra forma, às vezes eu poupo essa paciente de uma anestesia geral. Né? Eu sei que hoje em dia os colegas têm muita habilidade em intubação, eu sei que os colegas obstetras também têm habilidades em, às vezes, né, tirar o bebê muito rápido, geralmente menor que 1 minuto, mas às vezes não acontece, às vezes a gente vai ter uma complicação de via aérea, às vezes a gente vai ter um bebê que acaba nascendo, não deprimido, porque não é isso, mas ele acaba nascendo anestesiado, e aí eu falo assim, eu tenho uma UTI que dá conta dessa criança depois, né? Às vezes tem instituições que não tem, e é o próprio anestesista que vai ter que ir lá, né, enfim, reanimar esse bebê, né, entubar e tudo mais. Então, assim, a gente realmente precisa dessa outra parte, né, de a gente desenvolver trabalhos em relação ao bloqueio de neuroeixo, que eu acho que essa avaliação diferenciada, né, mais completa da coagulação poderia nos ajudar. Não, sem dúvida. E é interessante você falar isso, né, porque quando a gente fala desses testes convencionais, a gente sabe que o valor preditivo positivo gira de 15% a 25%, que é muito baixo, né? Então, assim, você predizer uma complicação hemorrágica através dos testes de coagulação. Tem estudos interessantes, inclusive em população de hepatopata, que mostra, né, que o MCF do Xtem, que é um parâmetro da tromboelastometria, ele é melhor preditor de complicações hemorrágicas do que contagem de plaquetas de forma isolada, né? Sim. Então, acho que isso aí é extremamente importante. E o que você coloca da questão da aspirina é realmente interessante, né? Porque se você tem um teste de agregação de função plaquetária, de avaliação de função plaquetária, como o Verify Now,
né, que ele te mostra o grau de inibição da hiperatividade plaquetária. Primeiro, você consegue identificar se esse paciente está efetivamente antiagregado. Sim, que isso é importante. E segundo, se esse paciente está com uma baita resposta inibidora que possa trazer um risco aumentado de sangramento ou não, né? Então, pelo menos você sabe aonde você está pisando quando você monitora o paciente, individualiza o paciente, né? Sim. E para enoxaparina, como é que funciona isso? Vocês interrompem a droga? Existe alguma ponte para heparina não fracionada? Monitoram com anti-10A? Como é que funciona isso? A gente não costuma fazer a monitorização com anti-10A, tá? Mas quando a gente tem uma paciente que está com dose profilática, e teoricamente 40 miligramas uma vez ao dia, a gente espera 12 horas da última dose e eu tenho segurança para fazer a punção do neuroeixo. Quando é dose terapêutica, né, 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas, aí a gente precisa de 24 horas, tá? E aí entra naquelas situações em que às vezes o colega assim, puxa, a paciente tem 80 quilos, 40 é pouco, eu vou fazer 60, aí não é aquela dose profilática do 40, mas também não é uma dose terapêutica, e aí começa às vezes algumas variantes que a gente às vezes fica inseguro e acaba que a gente mantém em 24 horas. Tá? Então, realmente, se a gente tivesse, né, a disponibilidade dos testes, talvez, mas também precisamos não só ter os testes, mas ter trabalhos, principalmente focado nessa questão da gente poder fazer a punção do neuroeixo baseado aí nessa avaliação da coagulação de forma mais ampla. Sem dúvida. A gestante, a gente sabe que ela, ao longo da gestação, ela cria um ambiente protrombótico, né? Justamente para prevenir complicações hemorrágicas no período pós-parto, né? Então, existe um mecanismo de aumento da concentração do fibrinogênio, você pode identificar um aumento do edímero, né? Então, realmente não é uma população muito fácil de se compreender esses testes laboratoriais. Agora, eu te pergunto, se dentro da tua instituição você tivesse a possibilidade, ou se você tem, né? Porque eu sei que você trabalha com vários protocolos para manejo de coagulopatia. Se você acha que teria espaço para utilização de um perfil trombótico para avaliar esse paciente, né? No pré-operatório, no pré-procedimento, incluindo o fibrinogênio, dedímero, a própria tromblastometria, né? Para entender qual é o grau de hipercoagulabilidade, porque a minha preocupação às vezes se a gente espera que essa paciente seja hipercoagulável e ela não está tão hipercoagulável, será que essa paciente não vai ter um risco hemorrágico maior? Como é que você vê isso na tua prática? Tá. A gestante, ela tem vários fatores que fazem com que ela tenha risco trombótico. Um deles é esse que você falou, aumento dos fatores de coagulação, porque a natureza é muito sábia, né? Sabe que vai sangrar, seja um parto vaginal, seja um parto cesárea, né? Então, ela já prepara para aquele momento que a hora que a placenta descola, a gente tem ali, né, bastante fator, né, para fazer o coágulo ficar ali, tá? Mas ela tem também um outro fator que é a compressão da veia cava pelo útero, fazendo uma estase venosa. Então, impede que o retorno venoso seja feito adequadamente. Tá? Um outro fator de risco para trombose. E o outro é a alteração do endotélio, desde a anidação, quando tem alteração do endotélio, e também quando descola a placenta, você altera ali tudo, então você tem, são 3 fatores de risco que a gente tem ali, da gestante, tá? Então a gente tem esses fatores de risco, e aí a gente brinca, né? Pisou no hospital, ganha classificação. Né? Porque enquanto está fora do hospital, aí a gente até classifica, né? Tem as pacientes aí de alto risco que o pessoal faz, mas entrou no hospital, a obrigação nossa é olhar e cuidar, tá? Então ela ganha a classificação, né? O obstetra costuma fazer, e uma coisa bacana no sistema você mesmo vai preenchendo, ticando, né, as alternativas, e ele te fala, olha, médio risco ou alto risco, e se for, a gente já entra com a medicação. Tá? Toda paciente que vem para o parto, Tomás, a gente costuma fazer exames, tá? De médio e alto risco, né? E antes a gente fazia, quando a gente não sabia, né, não sabia utilizar aí o TP, TTPA, etc., a gente acabava pedindo hemograma, HB, HT, plaqueta, TP, TTPA e fibrinogênio. Hoje a gente cancelou esses exames e a gente acaba pedindo HB, plaqueta e fibrinogênio. E a gente avalia como é que essa paciente está nesse momento. Tá? A gente observa muito em pacientes que têm pré-eclâmpsia, que a plaqueta começa a cair, muitas vezes o fibrinogênio sobe, aquele efeito compensatório bem interessante do fibrinogênio que é descrito, tá? E assim,
fazer a tromboelastometria antes da paciente começar a sangrar, a gente não tem esse hábito, tá? Mas assim que ela começa a sangrar e a gente vê que passa de 1 litro, a gente já começa a avaliar isso e conduzir de acordo aí com a resposta das nossas curvas. Perfeito. Ainda pensando, né, na cirurgia segura, né, trazendo sempre o paciente para o centro da nossa atenção, uma preocupação que é real, né, para nós médicos, para vocês anestesiologistas, é quando a gente se depara de uma família em relação a questões culturais, religiosas, que eventualmente venham declinar da transfusão de sangue componente, né? Como é que você atua diante disso? Se existe alguma prática no intraoperatório, né? Porque a gente vai ter que falar para a família que existe riscos de complicações hemorrágicas, até mesmo fatal, né? Como é que costuma ser a tua abordagem à família e se existe alguma prática que possa minimizar a exposição de sangue componentes? Tá. A gestante sempre é protagonista, tá? Então, tudo que a gestante traz pra gente de vontade, de desejo, plano de parto, isso é muito comum elas fazerem, tá? A gente sempre, desde que não coloque a paciente e o bebê em risco, né? Desde que a gente trabalhe com segurança, a gente sempre vai fazer o que ela quer. E é claro que diante de uma paciente que declina, né, a utilização, o recebimento de hemocomponentes, a gente vai evitar ao máximo. Mas essas pacientes, aí que a gente tem que contar com a ajuda do pré-natalista, tá? O pré-natal, o colega do pré-natal já tem que entender essa paciente e fazer o PBM, repor ferro, tentar trazer essa paciente de uma forma mais saudável pra gente, tá? Se ela tem risco habitual e, enfim, né, a gente não tem maiores fatores de risco para sangrar, a gente começa o procedimento, né, normalmente, e a gente já faz para todas as pacientes, mas aqui é a paciente que a gente vai estar mais atento ainda às medidas para contração uterina após o nascimento, né? E aí a gente está falando do quê? De um protocolo de ocitocina adequado que funcione, administrado no momento certo, em bomba de infusão, endovenosa, assim que o bebê desprende o primeiro ombro, que já comece a ocitocina para esse útero começar a contrair. Não fazer, mesmo que ele esteja sangrando muito, mas já fazer uma segunda ou terceira linha de útero tônico, né? A gente vai ter um olhar mais atento ainda, e a gente já tem para todas, acho que isso independente, né? Mas que a gente tem aí uma vigilância, né, bem estrita, porque é uma paciente que a gente sabe que se ela sangrar, ela eventualmente não vai querer, tá? A partir do momento que a situação é catastrófica, né, seja porque a gente já sabia, por exemplo, um acretismo placental, a gente sabe que vai ter um sangramento, não tem como, né? É claro que a gente vai respeitar a paciente e vai tentar avaliar se essa paciente, mesmo com uma hemoglobina mais baixa, talvez um 7, 6,5, 7, enfim, se ela está conseguindo nutrir células e tecidos. Então a gente avalia a microcirculação, lactato, base excess, gasometria, né, monitora também ali a reposição volêmica, a gente pode utilizar os monitores de débito cardíaco hoje em dia, tá? E se a gente vê que essa paciente está conseguindo, mesmo com uma hemoglobina mais baixa, eventualmente você consegue talvez segurar essa transfusão, repor ferro no pós-operatório imediato e ver como é que a gente consegue manejar. Tá? A grande situação que a gente vê na gestante, Tomás, é que assim, a gente tem que reabilitar essa mãe o mais rápido possível para ela levantar, amamentar e cuidar do seu filho. Né? Ela não pode ficar deitada na cama uma semana, né? Até pode, mas não é o que ela quer, né? Provavelmente ela quer acordar, quer ter o seu filho. Então, às vezes, assim, dentro do possível, né, do respeito ali à vontade da paciente, a gente vai tentar segurar. Só que a gente está num país em que a gente não pode deixar o paciente, né, ter ali uma parada cardíaca ou ir a óbito por conta de um sangramento, ainda mais num lugar que você tem todos os recursos para isso, né? Então, é bem desafiador esses casos. É claro que a gente sempre vai respeitar a paciente, mas é desafiador mesmo. Perfeito. Agora, você até já se adiantou em alguns pontos que eu queria ressaltar, mas vamos falar basicamente do efeito do momento intraoperatório, né? Intraoperatório ou intraprocedimento, enfim. Pensando numa cesárea, enfim. Você monitora todos os pacientes, né? Você falou de monitorar débito cardíaco, gasometria, lactato. Existe uma orientação para monitorar as diferentes funções orgânicas ou dependendo de fator de risco, né? Todas elas, quando a gente começa a anestesia, começa com a monitorização básica, cardioscopia, pressão arterial não invasiva e oximetria. Tá? A partir do momento que essa paciente ganha o sinal de alerta, que é sangrou mais do que 1 litro,
né, feito o diagnóstico de hemorragia pós-parto, e isso é importante, que eu gosto muito de falar. Como é que eu sei que ela sangrou mais com litro? Porque eu quantifiquei objetivamente a perda sanguínea. A gente pode até falar sobre isso depois, mas é uma coisa feita de rotina o tempo inteiro, em tempo real. Não é assim, acabou 3 horas depois, deixa eu ver quanto ela sangrou. Não, durante o parto a gente vai quantificando, tá? Então, a partir do momento que essa paciente sangrou mais com litro, liga meu alerta, eu começo as medidas ali de tratamento, tá? E a gente vai avaliar de acordo com a resposta. Então, sangrou mais com litro, eventualmente foi por trajeto, foi por atonia, eu consegui corrigir isso rapidamente, parou por ali, legal. A partir do momento que essa paciente sangra 20%, 30% da sua volemia, eu realmente tenho que considerar avaliar a microcirculação dela. Né? Qual que é o jeito mais fácil? Uma gasometria arterial, lactato, base excess, né? E aí a gente vai escalonando o cuidado, né? A paciente que perde 30, 40, 50% da sua volemia, né? É uma paciente que a gente vai pensar em considerar intubação precoce, a gente vai considerar passar um catéter central, uma pressão arterial invasiva, uma gasometria pareada, né? E vamos avaliando, escalonando o nosso cuidado, né? O que a gente tem que fazer é repor tanto o cristalóide quanto a hemácia num tempo adequado, rápido, para que eu evite a disfunção orgânica. Você fala assim, Fernanda, mas a paciente sangrou, sei lá, 3, 4 litros, ela só saiu com catéter nasal de O2 da sua sala. É disfunção orgânica? É disfunção orgânica. Ela entrou respirando em ar ambiente, né? Ah, reduziu a diurese. Ah, mas amanhã a diurese voltou. Volta mesmo, porque a paciente é jovem, a paciente não tem doença, tá? Mas é disfunção orgânica? É disfunção orgânica, né? Então, de acordo com o sangramento, de acordo com o que vai acontecendo, o ideal é essa reposição em tempo real, mais rápido possível, mais precoce possível, para que eu evite a mínima disfunção orgânica, né? E essa monitorização que vai me ajudando em relação a isso. Perfeito, excelente. Então, a gente está falando de monitoração orgânica. E como é que vocês avaliam, no serviço de vocês, a função do sistema de coagulação? Tem algum teste específico? Quando começa a ter esse sinal de alerta, como é que vocês trabalham com a monitoração da coagulação? Coagulopatia também é uma disfunção orgânica que eu não quero que aconteça. Não é para acontecer, a gente vai tentar, né? Enfim. Então, a gente tem disponível o Rotem, né, que faz com que a gente consiga aí mensurar o fibrinogênio, que é o principal fator de coagulação que consome na gestante, né? E nós estamos falando de seu fibrinogênio, principalmente em sangramentos agudos, que é o que acontece ali no cenário da cesárea, por exemplo. Tá? A gente monitora, tem a possibilidade de fazer rapidamente, né? E a curva começa a abrir e a gente começa a tratar essa paciente mais rápido. Os dois principais coagulopatias que acontecem na gestante é a hiperfibrinólise e a desfibrinogenemia. Então, a hiperfibrinólise a gente vai tratar com ácido tranexâmico e a desfibrinogenemia com a reposição do fibrinogênio. Tá? Isso funciona ali na hora que está sangrando agudo, e por mais que a paciente sangre muito, Tomás, é muito raro eu ter que repor uma plaqueta, por exemplo. É engraçado, tem pacientes que já sangraram 8, 9 litros, a gente repõe hemácia, repõe fibrinogênio, ácido tranexâmico e a plaqueta fica ali, ela cai, vai com 80, 90 mil, mas eu não preciso repor a plaqueta, tá? Então, a gente consegue resolver a maioria das pacientes dessa forma. Agora, tem um cenário que é bem diferente, que é a paciente que sangra de pouquinho em pouquinho por muito tempo. Então, quando eu estou numa instituição que às vezes, sei lá, faz a cesárea, a paciente vai para o quarto precoce, ninguém olha. A gestante, ela tem muita reserva. Então, quando ela passou mal, é porque ela já sangrou quase que inteira. Tá? Aquela paciente fala, vou levantar no dia seguinte, tem uma síncope, tem alguma coisa. Né? Então, por exemplo, sangramento de reto peritônio. Né, que vai babando, aquela babação devagarzinho ali, geralmente numa cesárea em que a cisão corre um pouquinho, seca o reto peritônio e vai sangrando. Essa paciente é uma encrenca. Por quê? Porque ela sangrou muito, né, no final das contas, por muito tempo, ela consumiu plaqueta, ela consumiu fator de coagulação. Então, essa paciente é mandatório a gente resolver com a tromboelastometria. Por quê? Porque se eu não faço isso, eu não sei em qual momento da coagulação que ela está. Isso de coagulação é mais complexo, né? Muito mais complexo. E é nesse contexto que o Rotem ajuda a gente. Outro contexto que foi fundamental, a gente teve um caso que a gente tem muito orgulho de contar, que foi a embolia de líquido amniótico. Tá? Então, a embolia de líquido amniótico, o que é? Quando um pouquinho do líquido amniótico cai na corrente sanguínea. A gente até acredita que microembolias aconteçam em vários cenários, principalmente cesariana, tá? Mas uma embolia que cause ali
essa atividade inflamatória, como a gente fala, o que ela faz? Cai na corrente sanguínea, a gente tem uma tempestade imunológica que acontece, bagunça toda a imunologia da paciente, tem uma tempestade hematológica, bagunça toda a coagulação, e tem um terceiro componente, que geralmente é o que mata a paciente, que é quando a gente tem um componente cardiovascular, tá? Então, assim, tempestade imunológica é igual a sepse, né? Um choque distributivo. Então, se você fizer volume, droga vasoativa, você vai conseguir controlar. Tempestade hematológica, se você tiver uma situação que você consegue utilizar a tromboelastometria e entender se ela está em hiperfibrinólise ou se é desfibrinogenemia, e no caso dessa paciente que a gente teve, realmente era o fibrinogênio que estava lá embaixo, tá? O Fibitem tava não existia, coitadinho. Aí você repõe o fibrinogênio, né? Você resolve, tá? Agora, se você não tem essa situação, se você não consegue avaliar isso, né? Você não sabe qual momento o paciente está. E aí, como é que se faz quando você não tem? Você desce o banco de sangue, você dá tudo de tudo um pouco e vê o que vai acontecer, tá? Esse caso que nós tivemos, com concentrado de fibrinogênio, a gente resolveu, e hemácia, claro, porque ela sangrou bastante, a gente conseguiu resolver e a paciente saiu para cuidar do filho dela. Então, assim, então realmente faz diferença você ter um resultado point of care que avalie de forma global e você consiga resolver, tá? Entre a gente fazer o diagnóstico e começar o tratamento, né, porque assim, o útero está contraído, né? Sangramento absurdo. Então você olha aqueles e fala, será que é resto placentário? Será que é, né? Então até a gente pegar acesso, colher exame, foi entre a gente suspeitar e começar o tratamento foi 1 hora. Isso é um tempo muito bom para uma situação como essa, de verdade, tá? Então assim, se a paciente não tiver o componente cardiovascular, que às vezes ela tem uma parada cardíaca, você reanima, etc. Mas você consegue realmente tirar a paciente e reabilitar a sua paciente para casa. De uma tragédia. Sem dúvida. Agora, a gente está falando, né, de hemorragia periparto. Como é que você diagnostica hemorragia periparto, né? Primeiro, em qual momento, geralmente, que começa a sangrar e como que você define? Tem diferença de se o parto é vaginal, se é por cesárea, se sangrou 500 ml já é 1000 ml, como é que você classifica hoje, né? Bom, a literatura, né, cada país, cada sociedade tem as suas classificações, então existe sim uma classificação que coloca parto vaginal, sangramento maior que 500 ml, parto cesariana maior do que 1 litro, tá? Mas existe uma tendência da OMS, né, enfim, da gente facilitar e falar assim, vamos todo mundo marcar 1 litro, né? Então, é isso que a gente utiliza hoje em dia, a partir de 1 litro de sangramento eu faço diagnóstico de hemorragia pós-parto. Fernanda, como é que você sabe que sangrou 1 litro? Quantificação, tá? Então, como é que é feita a quantificação da perda sanguínea? Pela gravimetria e pela volumetria. O que é volumetria? Volumetria, eu tenho um aspirador, né, vamos falar da cesárea primeiro, tá? Eu tenho ali um aspirador, né? O anestesista está olhando para ele. Então, quando o obstetra abre a bolsa, aspira o líquido amniótico, eu anoto ali, marco ali, faço um tracinho. Daqui para cima, o que for aspirado é sangue, dali para baixo é líquido amniótico, tá? Então eu pego aquele volume do aspirador, volumetria, e somo com a gravimetria. O que é isso? Eu pego as compressas, campos, tudo que tiver ali, coágulo, encharcado de sangue e põe na balança. Não tem uma balança que você pesa o bebê em toda a maternidade? É a mesma balança que você vai usar. Não precisa comprar uma balança astronômica, nada disso. É a mesma balança, tá? Então, naquela balança que tá ali, você coloca aquilo. Você tem que saber o peso seco dos seus materiais, né? Então, assim, compressa geralmente é 20 gramas. Então, se eu tenho 10 compressas ali, eu vou descontar o peso seco dessas 10 compressas. A gente infere que cada grama é 1 ml de sangue perdido. E aí você soma essas duas coisas e você tem o seu volume estimado, tá? Quando eu falo de parto vaginal, a gente tenta colocar, né, ali embaixo do quadril da paciente um coletor, aqueles coletores são em forma de V graduado, e também você tenta inferir ali o volume de sangue, tá? A maioria do sangramento é depois da equitação da placenta, então tudo que você encontrar antes, você tenta tirar para você fazer uma quantificação mais precisa. O número, Tomás, nunca é o número perfeito, mas é isso, é uma evolução. Então, assim, se no momento que o bebê nasceu, logo na sequência, né, e a enfermagem que faz isso pra gente, eles são fantásticos, fazem super em tempo real. Ah, deu 500, ela fala, doutora, deu 500, daqui a pouco, doutora, 700, 900, peraí, tem coisa errada. A gente já atua e começa a medidas, ácido anexâmico, enfim, começa a escalonar o tratamento da paciente.
Quais são as principais causas para hemorragia periparto? Famosos 4 T's: tônus, tecido, trajeto e trombina, né? Então, tônus, atonia uterina, responsável por até 60%, 80% dos casos, né? Trajeto, então, incisão de cesariana que corre no útero, ou principalmente parto vaginal, quando a gente tem as lacerações. Restos placentários, né, aquela paciente tem um acretismo, seja diagnosticado anteriormente ou não, e coagulopatia, que apesar de ser o que a gente mais gosta de tratar, Tomás, é de 1 a 2%, alguma literatura fala 5%. E ainda bem que é muito baixo, porque realmente é muito difícil, né? Às vezes tem coagulopatias bem desafiadoras, o pessoal não tem banco de sangue adequado, não tem, né, a aparelhagem, o rotem e tudo mais para tratar, então é um número pequeno, tá? Atonia. A principal causa. Quando a gente fala de atonia, a gente está falando, né, como a gente já mencionou, fazer o uterotônico no momento adequado, escalonar o uterotônico, e quando as medidas farmacológicas não forem suficientes, que a gente faça as medidas mecânicas. A gente tem balão intrauterino, sutura de Belinte, e quando nada disso resolver, a gente vê que a paciente está piorando, continua o sangramento, ou aquele útero continua encharcando, aquele útero de Covalier, como a gente fala, né, que a gente não hesite em fazer esterectomia. Esterectomia é uma disfunção orgânica, a gente não quer que a paciente tenha essa disfunção orgânica, né? Você tirou o útero, você não pode mais ter filho, tá? Então, assim, mas eventualmente é melhor a gente partir logo para uma esterectomia do que essa paciente continuar sangrando muito por muito tempo, entrar na coagulopatia e o que era atonia acaba tendo aí uma outra causa para você tratar, né? E isso é muito importante. Quando a gente está diante de um atendimento com a paciente, a gente verbalizar, ergue a mão e fala: a paciente está sangrando por atonia, a paciente está sangrando por trajeto, para a equipe toda entender o que eu estou tratando naquele momento, né? Como é que você diagnostica a atonia? O útero que está acima da cicatriz umbilical, tá? Então é palpação uterina, o útero amolecido, né? E acima da cicatriz umbilical. Posso ter os 4 na mesma paciente? Posso. Olha só um exemplo: parto vaginal, que a paciente teve ali uma laceração importante, tem um trajeto, tá? Aí eu vou tirar a placenta, fica um restinho placentário, tecido. Ficou um restinho placentário, essa paciente vai ter o quê? Atonia, esse útero não vai contrair. Ela começa a sangrar. Sangrou muito por muito tempo, eu tenho o quê? Coagulopatia, tá? Então eu tenho que entender qual é a causa desse sangramento, porque senão às vezes você vê as pessoas, logo que a paciente está com atonia sangrando ali, né? Estou diluindo o concentrado de fibrinogênio, mas calma, ela ainda talvez não precise, ela vai precisar, mas naquele momento talvez não precise. Vamos tratar o que está sendo a causa naquele momento, né? É trajeto, é mecânico? Conversar com o obstetra, vamos lá, gente, vamos tentar resolver, né, parar esse sangramento mecânico, né, o mais rápido possível. Então, por isso tem que ser verbalizado na sala qual é a causa do sangramento, porque senão a gente acaba, às vezes, se perdendo na hora do atendimento. Perfeito. Agora vamos pensar assim, a gente está com a nossa paciente na cesárea, e aí ela começa a sangrar, a mensuração lá mostra 2 litros de sangramento. Uhum. Qual é o passo a passo para o manejo de sangramento no intraoperatório? Tá, uma coisa que é bem importante a gente definir, Tomás, é em quanto tempo essa paciente sangrou, né? Se a gente classifica isso como uma hemorragia maciça ou se ela está sangrando e a gente ainda tem sob controle. Por quê? Porque o tratamento é totalmente diferenciado, né? Se é uma hemorragia maciça, né, a gente vai começar com o ácido anexâmico para todas elas, tá? Mas nós vamos, muitas vezes, quando você não tem disponível um point of care ali para fazer a dosagem de uma hemoglobina, você vai eventualmente começar, além do cristalóide, com um concentrado de massa para essa paciente, tá? Então, assim, começou a sangrar, a gente faz logo já com litro ácido anexâmico e, na sequência, eu avalio a necessidade de repor, além dos cristalóides, os derivados do sangue, tá? Quando a gente fala de point of care, né, a gente fala de point of care da coagulação, mas a gente fala de point of care também de analisador sanguíneo beira-leito, né, hemoglobina, hematócrito, os eletrólitos e uma gasometria arterial. Então, a partir daí, a gente vai vendo o que a paciente precisa. Quando eu falo de hemorragia maciça, a gente eventualmente inicia essa terapia empírica, né, e às vezes quando a paciente não tem a tipagem, a gente vai até começar com O negativo para essa paciente, se for o caso, não der tempo de fazer a prova cruzada. Assim que possível, a gente guia a terapêutica baseado nos exames laboratoriais, né? Então, assim, a gente até pode começar de uma forma empírica, eventualmente, né? Mas assim que possível guiar. A gente sabe que, infelizmente, tem instituições que não têm esses analisadores portáteis sanguíneos, né? E que manda os tubos para o laboratório entrega o resultado 2 horas depois, ou 3 horas depois.
Mas aí eu tô lá com a minha paciente sangrando a uma velocidade astronômica, né? Eu falo, porque assim, ao final do 3º trimestre, ela chega a passar pelo útero 30% de débito cardíaco. 750, 800 ml de sangue por minuto. Então, esse resultado 3 horas depois nem tá valendo mais, que a paciente já sangrou muito mais do que aquilo. Né? Então, eventualmente, a gente sabe que tem colegas que, por trabalhar em instituição que às vezes não conseguem alinhar, né, esses resultados de forma precoce, acaba tendo que fazer empiricamente, tá? Então, se a gente pensar em hemorragia maciça, transfusão maciça para gestante, eu tô falando basicamente de repor o que para ela? Concentrado de hemácia e reposição de fibrinogênio, preferencialmente com concentrado de fibrinogênio. Por quê? Porque ele é mais rápido, mais eficaz, né, do que ter que pedir aí um crio precipitado, que também vai demorar muito tempo. Então, se eu não reponho, acaba que essa paciente continua sangrando mais, vai precisar de mais hemácia e tudo. Então, seriam as 2 principais componentes que eu tenho que fornecer para o paciente quando eu penso em hemorragia maciça. E se você tem à tua mão, dentro do centro cirúrgico, a tromboelastometria, o que muda isso em termos de tempo de reação, tempo de identificação, a possibilidade de uma terapia hemostática mais precoce? Como é que funciona isso? É simplesmente perfeito, porque eu vou fornecer para o meu paciente exatamente aquilo que eu quero, né? E o ideal é que esses aparelhos ficassem no centro cirúrgico, né? A gente sabe que tem instituições que o aparelho está no laboratório, então eu entendo toda a dinâmica, né? Mas a gente coleta o tubo, coloca no vácuo, desce, né? O laboratório rapidamente ajuda a gente, faz e a gente abre a tela, né? Mas ou dessa forma, ou de preferência, né, até mesmo a beira-leito, que seria o ideal, quando a gente começa a ver a curva abrindo, a gente começa a tomar a atitude. Então, eu vou fornecer só o que a paciente precisa, né? Então, assim, menos morbidade, porque eu estou expondo a paciente a menos riscos, menos transfusão, menos tudo, e menos custo, né? Porque, assim, esses componentes, sangue não é barato, né? Concentrado de fibrinogênio ou crio precipitado também não é barato. Então, se você guia a terapêutica e fornece aquilo especificamente que ela precisa, com certeza você está fazendo o melhor para o paciente também, né? Gerenciando os seus recursos de saúde, que hoje em dia é muito importante a gente falar sobre isso. Fora que a transfusão maciça, dependendo da causa da coagulopatia, né? Você pode muitas vezes não corrigir a coagulopatia. Se for, por exemplo, uma persistência de uma hiperfibrinólise, uma deficiência de fibrinogênio muito severa, em que você não vai conseguir corrigir, por exemplo, com plasma, se você for utilizar. Né? Então, assim, eu acho que ela ajuda, até mesmo pelo que você está falando, a diagnosticar o distúrbio específico da coagulação, orientar a terapia e até mesmo controlar a resposta da terapia, né? Sim. Vocês acabam controlando essa terapia com a tromboelastometria para saber, meu paciente está sangrando, eu fiz a tromboelastometria, mostrou uma deficiência de fibrinogênio, eu repus 2, 4 gramas, vocês acabam Faz o controle. Sempre. Isso é uma coisa bem importante. Durante o manejo de sangramento, por conta dessa velocidade de sangramento da paciente, tá? Tudo muito dinâmico na gestante, a gente repete os exames a cada 30 minutos. Tá? Aí pronto, finalizamos, sangramento controlado, finalizou a cirurgia. Se é uma paciente que sangrou mais que 2,5 litros, que a gente chama de estado de alerta, tá? Essa paciente, ela fica debaixo dos nossos olhos, o anestesista, que vira o intensivista dela, por 3 horas. Só depois a gente encaminha ela para terapia intensiva, tá? Nessas 3 horas a gente vai repetir o exame de novo. Chegou na UTI, repete de novo, né? No dia seguinte, repete de novo, tá? Então a gente tem essa periodicidade de repetição dos exames exatamente para acompanhar, tá? E às vezes não é incomum, por mais que ela saia de sala com fibrinogênio, né, adequado, maior que 200, ou se a gente estiver utilizando o Rotei maior do que 12, mas não é incomum, às vezes, no dia seguinte, ter mais um pouco de consumo e a gente ter que repor no dia seguinte, tá? Que a gente tenta sempre manter esses níveis para paciente. Então, seriar esses exames para a gente é muito importante. E olha, Tomás, assim, eu já falei que qualquer dia eu acho que eu vou... Não sei se eu sou muito polêmica em falar isso, mas a minha opinião pessoal é que você manejar um sangramento obstétrico sem mensurar o fibrinogênio hoje em dia, eu acho que é uma má prática médica. Não tem como. De tão importante que eu vejo ele na coagulação da gestante, que é o principal fator, o quanto a gente, na prática, a gente vê consumindo, entendeu? Então, eu falo assim, na sepse você não sai correndo, faz antibiótico 1 hora, no infarto você não dá o AS, sei lá, o clopidogrel lá, é mandatório. Isso. Não dá pra gente manejar uma gestante sem quantificar o fibrinogênio dela e corrigir.
Justamente porque a fibrinogênio corresponde a mais de 90% de todos os fatores, né? Então, na hemorragia é o primeiro fator a cair em níveis críticos, consumir, né? Com certeza. Então, esse paciente a gente já identificou, né? Coagulopatia, fibrinogênio, repusemos. Eu queria que você comentasse um pouco em relação ao teu manejo do meio bioquímico, o que isso interfere na coagulopatia e como você trabalha com uma estratégia transfusional restritiva, né? Como é que é o teu protocolo e até em relação à autotransfusão nesse cenário clínico. Tá, bom, cálcio, pH e temperatura é o nosso mantra durante o nosso atendimento, então a gente sempre vai corrigir isso. Tem alguns trabalhos mais recentes falando, inclusive, do uso do cálcio como um uterotônico, né? Mesmo jeito que a ocitocina contrai, e faz sentido, porque o que o uterotônico faz? Ele abre o canal de cálcio, o cálcio entra no meu método, contrai, e eu tenho uma contração uterina. Então, tem alguns trabalhos, ainda não é mandatório, não é para sair fazendo para todo mundo, né? Mas existem trabalhos mostrando que existe uma contração uterina mais adequada e redução do sangramento se eu administrar 1 grama de cálcio, tá? Mas independente disso, além da contração uterina, que eu preciso de cálcio para o útero contrair, eu preciso de cálcio na coagulação. Então a gente vai olhar o cálcio, vai olhar a temperatura, sempre aquecer a paciente. E o pH também, e para isso a gente tenta administrar soluções cristalóides mais próximas, com pH, osmolaridade mais próximas do nosso plasma, tá? Fernanda, quanto que eu faço de cristalóide? Essa pergunta é sempre, né? Paciente sangrou 1 litro, eu faço quanto? Bom, a gente sempre fala de 1 a 2 ml por ml de sangue perdido. Então você fala assim, puxa, sangrou 1 litro? Se eu fizer 2 litros, tá ok? Tá ok, acho que bem ok. Mas se a paciente sangrou 8, eu vou fazer 16? Provavelmente não. Talvez eu faça 8, 9, mas 16 não, né? Então a gente vai repor esse cristalóide, né? E aí é nesse contexto que a gente entra com os exames de microcirculação, né? E vai reavaliando, vai vendo, corrigindo esse pH dentro do possível. A gente lança a mão, apesar de não ter literatura, do uso da albumina, né? Porque entre fazer aquela paciente que você já fez o cristalóide, já repôs hemácia, você tá com uma droga vasoativa que você tá subindo, não tá dando conta de manter aquilo dentro do vaso, tá conseguindo manter uma cabeça de pressão para paciente, eventualmente a gente acaba fazendo um soro albuminado para paciente. E às vezes segura, né? Fernanda, isso muda mortalidade, desfecho? A gente não tem essa resposta, mas para aquele momento, às vezes é o que faz segurar a paciente, melhorar clinicamente, reabilitar essa paciente mais precoce, tá? Em relação ao uso da autotransfusão, né, dos aparelhos de cell saver, existe sempre aquela dúvida de que posso utilizar na grávida? Por quê? Risco de embolia de líquido amniótico, tá? Mas isso, assim, completamente descartado, não tem esse risco. Os aparelhos que são utilizados, eles têm um filtro específico, filtra realmente só as hemácias e você consegue reinfundir essas hemácias no paciente, né? O que a gente observa na prática, né? Que na obstetrícia, os volumes aspirados, apesar de ter um sangramento enorme, ainda não é tão grande, tá? Na nossa prática aqui, né? Então eu acho que são situações que a gente às vezes tem que talvez treinar mais, enfim, para que a gente tenha um volume maior aspirado e uma coleta de células maior, tá? Mas sensacional a gente utilizar, nada melhor do que o seu próprio sangue dentro de você, né? Então a gente sempre que possível utiliza. Os casos específicos de acretismo, que a gente são planejados, são organizados, a gente costuma utilizar. Para aqueles casos de risco habitual que sangrou de surpresa, esse a gente não conseguiu utilizar ainda, né? Mas quando a gente conversa com os colegas lá fora, eles também não têm conseguido. O que a gente vê bastante mesmo é aquele caso que é planejado, que é organizado, que a máquina está ali montada para a gente fazer nos casos já específicos e pré-determinados. Perfeito. E qual é o teu gatilho, ou quais são os teus gatilhos transfusionais? Existe uma meta de hemoglobina a atingir? Existem variáveis para orientar a transfusão? Qual seria essa meta? Tá. Sempre estratégia restritiva, né? E aí a literatura, quando eu comecei a estudar isso, né, a coagulação e tudo mais, falava muito em 7. De verdade, a gente não... É muito raro eu conseguir tirar uma gestante de sala com 7, tá? Porque é aquilo, eu preciso nutrir órgãos e tecidos com oxigênio, né? E quando a gente deixa o HB de 7, a gente vê que ela não fica bem. Ela faz uma citose metabólica, o base excess tá caindo, lactato aumenta. Então a gente costuma trabalhar com HB de 8.
tá? Mas é só o HB que eu vou olhar? Não. Eu tenho que olhar o HB, eu tenho que ver se ela foi, né, a parte hemodinâmica, se ela está estável hemodinamicamente, se ela está ressuscitada, né? Volimicamente, isso, obrigada. Se ela foi ressuscitada volimicamente adequado, para a gente falar, olha, tudo bem o HB de 8, né? E já aconteceu também de eu tirar o paciente de sala com 9, 10, porque foi o que fez ela melhorar diante de grandes sangramentos, né? Porque quando você troca a volemia da paciente 1 ou 2 vezes, Tomás, você começa a perder um pouco mais os parâmetros, né, das demais. Então, assim, é claro que a gente vai focar na estratégia restritiva, tá? Mas sempre avaliando a microcirculação, vendo se aquilo está sendo necessário para levar oxigênio a órgãos e tecidos. Essa é a linha de raciocínio. Maravilha, excelente. Bom, nossa paciente saiu estável, tudo bem com o bebê, com ela, e essa paciente, em termos de cuidado pós-procedimento ou pós-cirúrgico, né? A gente pensando nos cuidados críticos, né? Quais são os sinais e sintomas que a equipe multiprofissional, dentro desse contexto PBM, para manejo de sangramento, deve ter com essa paciente, tanto clínico quanto laboratorial? Tá, a gente... É aquilo que a gente falou, né? A gente tem muito medo da trombose hoje em dia, né? E então existe sempre no pós-operatório imediato, o obstetra ele faz o risco de trombose, e se ela cai ali nos valores, né, de médio ou alto risco, ele vai indicar a tromboprofilaxia para ela química, tá? Quando começa, geralmente 8 a 12 horas após o parto, mas sempre eles discutem, né? Eles que avaliam se foi uma cirurgia que pode voltar a sangrar, né? Enfim, se foi uma cirurgia que foi muito difícil, enfim, né? Se tem algum risco desse útero voltar a relaxar, então sempre vai avaliar se você vai precisar eventualmente reabordar essa paciente se ela tem risco de sangrar, mas geralmente mais ou menos nesse horário, né? Em relação à paciente que teve sangramento, a gente vai repetir, né, os exames no pós-operatório, e uma coisa que a gente tem focado muito hoje em dia é o uso de meias compressivas, né, deambulação precoce, hidratação adequada, tudo para tentar prevenir o tromboembolismo no pós-operatório. O que acontece? Eu acho que se a gente saísse escaneando todo mundo no pós-operatório, a gente ia achar uns trombinhos perdidos por ali, porque realmente elas têm, né? Então, enfim, eu acho que a gente tem que ter um olhar bem atento à trombose no pós-operatório, porque a gente sabe que elas fazem bastante mesmo. E isso é interessante, né? Porque você fala do risco trombótico, né? Que é evidente, mas pela própria definição da hemorragia periparto, pode ocorrer sangramento ainda nesse período de puerpério, né? Quanto tempo mais ou menos você pode ainda ter sangramento? As primeiras 4 horas são as horas mais... As primeiras 2 horas são as mais críticas de todos, né? Depois a gente se estende para 4, tá? Mas principalmente o olhar é muito atento em 24 horas, né? Mas a gente já teve caso, o paciente foi para casa e voltou uma semana depois, o útero relaxou e teve... É raro, muito raro, mas pode acontecer, tá? Então a gente realmente tem que ter esse cuidado. Geralmente esses casos que voltam a sangrar um tempo depois estão associados a restinhos de placenta que ficou ali, tá? Então, quando é um parto cesárea, a gente, obstetra, né, faz aquela curagem que eles fazem dentro do útero ali, que tá o útero aberto, tá exposto, fica mais fácil, mas o parto vaginal, eventualmente, não tem como, né? Então, você vai descobrir um tempo depois se ficou algum resto ali, alguma coisa. Sem dúvida, sem dúvida. Em relação ao manejo da anemia no pós-operatório, né? Primeiro, existe um espaço talvez maior para uma paciente que está estável em termos de estratégia transfusional restritiva, ou aquela coisa, a paciente está com 7 hemoglobina, mas está se recuperando, vamos transfundir, ou teria um espaço para reposição de ferro aí nesse momento, né? Como é que as diretrizes atuais da sociedade de PBM orientam esse manejo dessa paciente? Tá. Aquilo que a gente falou, sempre uma estratégia mais restritiva. Acho que o ferro tem sim o seu espaço, ele é importante, mas aquilo que a gente fala, Tomás, a gestante, ela necessita de uma reabilitação precoce. Ela tem que estar de pé, levantar, cuidar do seu filho. Ela quer isso, claro, né? Então, diferente, por exemplo, de um paciente oncológico, que faz uma cirurgia oncológica muito grande, eu tiro de sala com 7, ele vai estar no leito, ele vai estar se reabilitando, às vezes ele sai entubado da cirurgia, né? Então, você tem um tempo, às vezes, para ter mais um delta maior para você poder repor essa hemoglobina, né? Repor o ferro e repor essa hemoglobina para ele. A gestante precisa reabilitar precoce. Tá? Então, sempre que possível, a gente vai
fazer estratégia restritiva. Quando não for possível, vai fazer concentrado de hemácia. E mesmo essas que fazem a transfusão, que precisam de transfusão, muitas vezes a gente faz o ferro no pós-operatório, porque ainda vai precisar. Porque tem uma depressão grande, né? A própria gestação, ao longo da gestação, consumiu tudo isso, né? Então, a gente vê sim o espaço de repor o ferro no pós-operatório. Perfeito. Dentro desse contexto, né, como é que você vê o papel da equipe multiprofissional, né, no manejo de sangramento dessa paciente? Olha, se não for em grupo, não dá para fazer, né? Então, a gente começa... Eu brinco e falo que a gente invadiu o laboratório. A gente teve que ir lá no laboratório ver como é que as máquinas funcionavam, qual que é o tempo para fazer exames. Então, equipe de laboratório tem que entender o que a gente está fazendo, né? Por exemplo, um exame de plaqueta, contagem de plaqueta, se eu peço ela individualizada, ela sai em 15 minutos. A gente só descobriu isso porque a gente vai lá saber, conversar no laboratório, né? Então, uma conversa muito grande com a equipe do laboratório. A mesma coisa com o banco de sangue, né? Então, lá no banco de sangue, fala assim, quanto tempo você demora para fazer a prova cruzada? 45 minutos. Então, não adianta eu estar lá na sala, gritando, pedindo sangue, porque não vai chegar, né? Então, eu tenho que tomar a atitude de ter um O negativo, por exemplo, né? Então, vejam, laboratório, banco de sangue, equipe de enfermagem, né? Então, cada um tem o seu papel ali, né? Tem desde enfermeira obstetriz, que às vezes tem, né, principalmente no serviço público, às vezes você faz o pré-natal com enfermeira obstetriz, então ela faz o papel de triagem, né? Dentro do hospital, a gente tem a enfermagem que auxilia, gerenciando toda a sala cirúrgica, que faz a quantificação objetiva da perda sanguínea, né? E aí você fala assim, hoje eu quero pesar, não é hoje que você vai fazer, você tem que pegar a sua enfermagem, você tem que treinar, você tem que capacitar, e elas fazem isso muito organizado e brilhantemente para vocês. E a equipe médica, né? E a equipe médica a gente está falando de todas as especialidades. A gente está falando do obstetra que faz o pré-natal, está falando do anestesista, está falando do intensivista que vai receber essa paciente depois, todos trabalhando e falando a mesma linguagem, porque não adianta, eu não transfundi a paciente, eu deixei com 7, mas eu chego lá na UTI, o colega da UTI, agora eu vou fazer hemoglobina porque eu quero 8, eu quero 10, né? Então todos têm que entender o que nós estamos fazendo ali, né? Então a gente tem que ter essa dinâmica de conversa. Protocolos institucionais ajudam muito, porque aí realmente toda equipe vai falar a mesma língua, toda equipe vai seguir, né, as diretrizes do hospital, né, e realmente, se não for multidisciplinar, não sai. Não adianta você, né, pegar o melhor intensivista, o melhor anestesista, o melhor obstetra, pôr num lugar que você não tem estrutura, não tem a base, que não vai dar certo. E o serviço de psicologia nesse contexto? Com a família, com a mãe, como é que funciona isso? Olha, é muito importante, né? Eu acho que a gente teve um ganho enorme com essa lei de que a paciente tem direito a um acompanhante. Eu acho que isso para elas traz uma segurança, traz um empoderamento, traz uma confiança de ter uma pessoa que está ali ao seu lado, né? Seja o marido, seja a mãe, seja, né, enfim, quem ela escolher para estar do lado dela, né? Mas mesmo assim, aquilo que a gente falou, a gente está falando de saúde, a gente está falando de um momento que é para ser feliz, que é um momento mágico da vida da paciente, e de repente vira doença. De repente vira doença com hemorragia grave, logo que nasce a criança, às vezes a paciente choca, você vai entubar, a paciente já não está mais, né, nem vendo o que está acontecendo, claro, né? E depois que tudo isso passa, ela olha para aquilo e fala, puxa, tudo aquilo que eu sonhei e idealizei por 40 semanas virou um pesadelo, né? Quando sai mãe e bebê de alta do hospital, a gente ainda está ganhando, mas às vezes a gente tem uma perda fetal, às vezes a gente tem uma mãe que sai com uma morbidade definitiva, ela sai dialítica, ela sai sem útero, enfim, né? E aí você precisa olhar para a saúde dos pacientes. Acho que saúde mental é uma coisa que é mandatório a gente conversar, né? É mandatório a gente cuidar, né? Não só da equipe entre a gente, porque a gente também sofre quando acontece uma situação dessa, mas as pacientes precisam de acompanhamento e segmento. Então, serviço de psiquiatria e psicologia hospitalar, para dar o start, dar o início nesse atendimento, esse acolhimento inicial da paciente, mas também explicar e focar, né, quando ela for para casa, para que ela continue esse acompanhamento, para que ela se reabilite não só fisicamente, mas também emocionalmente de todo o trauma que ela pode ter passado diante de um momento que era para ser saúde, mas virou doença. E aí a gente precisa cuidar. Sem dúvida, esse é um fato muito importante, né? Fernanda, nosso podcast está chegando ao fim, infelizmente, mas eu queria te perguntar uma coisa, assim, para a gente encerrar
esse nosso episódio de hoje, né? Então, você falou muito dessa questão psicológica, né? Hemorragia periparto, as principais complicações, né, incluem um estresse muito grande para a família, para a paciente, né, sem falar no risco de perda fetal, né, de perda materna, sem falar na questão dos custos, seja para a família, para a instituição pública e privada, enfim. E, por outro lado, a gente vê crescendo, né, esse movimento em prol do conceito de Patient Blood Management, né, que traz o paciente para o centro da atenção, para o centro do cuidado, né, então que introduz conceitos de plural, né, de interdisciplinaridade, um conceito multiprofissional, médico, cirúrgico, né, para tratar da saúde do sangue do paciente, né, implementando os testes viscoelásticos como a tromboelastometria, a importância do astronexâmico, do fibrinogênio, que realmente isso traz, né, a literatura já mostra um alto nível de evidência, não somente para a tromboelastometria, a gente já tem estudos mostrando nível 1A de evidência para a literatura, mas mostra que essa mudança na cultura transfusional, na cultura médica em relação à transfusão de sangue e componentes, né, está relacionado a inúmeros benefícios clínicos para a paciente, tanto em termos de desfecho clínico como econômicos para a instituição. Eu queria que você passasse uma mensagem para o público que está nos assistindo de como que você enxerga, né, essa oportunidade de implementação do conceito PBM, né, dentro do Brasil, seja para os hospitais privados, principalmente para o hospital público, em termos de oferecer essa melhoria na assistência da saúde dessas gestantes. Olha, Tomás, desde que eu comecei a estudar PBM, eu me encantei tanto pelo tema, eu acho que faz tanto sentido que eu não consigo imaginar ser diferente disso. Eu acho que, assim, quem não concorda com isso é porque ainda não estudou o suficiente ou não teve contato, né? Mas eu gosto muito daquela publicação da OMS que fala assim, necessidade urgente, né? Aquele amarelo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, se as pessoas ainda não se convenceram de que é melhor, de que tem todos esses benefícios para o paciente, principalmente, que é o nosso foco, né? Além do benefício clínico, a gente ter benefício de conseguir gerenciar melhor os nossos recursos. Se as pessoas não conseguiram, eu falo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. A OMS mandou, tem que fazer, acabou a lição de casa, não tem opção, né? Mas assim, independente da OMS estar falando para a gente tem que fazer, faz muito sentido, né? Assim, é só estudar, a gente ter contato, entender, né? A gente vê o quanto a gente se sensibiliza com essa teoria, com essa política de ações em relação ao paciente, porque faz muito sentido, né? É engraçado quando você fala assim, eu vou fazer um pré-anestésico, né? A pessoa fala, paciente, sou transplantado renal, sou transplantado de hepático. Então, transplantar. Ninguém se assusta porque você transplantou hemácias, né? Eu fico indignada. É a mesma coisa, você não sai transplantando pessoas se ela não tiver uma disfunção orgânica importante, né? Então, quando a gente fala de transfusão, quando a gente fala de gerenciamento do sangue, é isso. Vamos tentar poupar para não sangrar, mas se sangrar, vamos transfundir com consciência, vamos fazer essa reposição de forma específica, de forma adequada, né? Para que a gente não tenha aí mais disfunção, mais gastos, enfim, piores desfechos para os pacientes, né? Perfeito. Doutora Fernanda Cristina Paz, queria deixar aqui meu agradecimento pela tua presença. Foi um papo maravilhoso, super agradável, com muita informação rica. Eu aprendi muito, espero que você que esteja aí tenha aproveitado tanto quanto eu aproveitei. Espero poder convidá-la para um próximo episódio do nosso podcast. E te agradeço muito você dividir um pouco, compartilhar um pouco dessa tua experiência nesse contexto aí tão importante que é hemorragia periparto, né? Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade, Tomás, toda a equipe aqui. Eu realmente espero ter sensibilizado quem estiver assistindo da importância do tema e da importância da iniciativa de mudar, né? De ter aí a coragem, às vezes, porque é bem desafiador mesmo, da gente partir para cima desses conceitos, né? Dessas políticas de atendimento para o paciente. Espero realmente ter tido aí sensibilizado cada um para que a gente faça o melhor para as nossas gestantes. Muito obrigada por tudo. Obrigado. Obrigada.